A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os nossos seguidores, para aqueles que têm sido abençoados e têm tido a sua vida espiritual edificada com a ministração da palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 14, 23 a 32, que diz assim: tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Eu quero dar para esta palavra o seguinte tema: Deus tira todo o natural para andarmos no sobrenatural. É curioso, às vezes a gente lê a Bíblia, mas não lê do jeito que precisamos ler. Veja bem, se Pedro ficasse calado, Jesus ficaria calado. Mas Pedro foi falar: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Sentindo o vento, teve medo. Interessante, óbvio que ele deveria ter tido medo, sentido medo, como qualquer um de nós sentiríamos medo. Mas agora que estamos refletindo com relação à palavra de Deus, veja que coisa interessante. Quando o Senhor disse: vem, vem, o Senhor está dizendo: vou tirar tudo aquilo que é natural. O que seria natural para Pedro ali? Primeiro, o barco. Segundo, os remos. Terceiro, a dimensão daquele barco. Pedro poderia caminhar daqui para lá, de lá para cá. Ele dominava, essa era a expressão, dominava. Porque isso aqui era natural para Pedro, ele era pescador. Aí olha aqui, a intenção do Senhor. Sabe o que eu vou fazer com Pedro? Eu vou tirar todo o natural dele. Ele não vai saber de nada. Ele não vai perceber a minha intenção. Eu vou tirar todo o natural. Tudo que ele domina, tudo que ele fala com naturalidade, tudo que ele expressa, passa uma segurança, mas eu vou tirar. Porque agora eu vou fazer ele andar sobre as águas. Eu vou fazer ele agora ter que olhar só para mim. Depender só de mim.
viver um sobrenatural sem entender que é um sobrenatural. Porém, confiando em mim, ele vai longe. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ele olhou para as águas. Quer dizer, ele olhou para onde não deveria ter olhado, porque agora não tem mais barco, não tem mais assoalho do barco, não tem mais remo, não tem mais nenhuma condição da qual ele dominava, da qual ele era ciente, da qual ele era perito, da qual ele fazia com maestria. Agora ele tem que olhar para o Senhor. Ele não pode olhar para a direita, para a esquerda, para o vento que está forte, que está fraco. Ele tem que olhar para o Senhor e continuar andando. Tanto é que a Bíblia não diz quantos passos Pedro deu. Diz que ele andou. Porém, de repente, ele olha, quer sentir no domínio de alguma coisa daquilo que ele está acostumado e não vê mais nada, só vê água. Foi quando diz o texto que, sentindo o vento, teve medo. E Pedro, que não tinha costume de ver barco afundar, costume de ver o remo falhar, costume de ver as ondas submergir o barco, agora ele percebe que está submergindo. E é muito lindo a gente ver que a Bíblia diz: imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou. Em outras palavras, a mão de Jesus ali foi um remo para Pedro. Em outras palavras, uma forma dele, peraí, tem uma mão aqui, já dá para a gente sentir alguma coisa, já dá para a gente sentir que não vamos submergir mesmo. E graças a Deus por isso. Né? E eu gostaria que você entendesse que nessa ministração, meu propósito é dizer para você que Deus vai tirar sim. Vai tirar sim. Vai tirar sim. Eu tenho outro exemplo na Bíblia, Jó. Deus tirou de Jó tudo aquilo que ele se sentia confiante, dominava. Jó era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele fazia alguma coisa e ele se gabava, porque o que ele fazia, ele achava que era o certo, era o correto, era o que a lei da consciência dizia, certo, não faça, é errado. Deus queria levar Jó para a dependência total. E graças a Deus conseguiu. Graças a Deus ele conseguiu. Graças a Deus ele deixou Deus trabalhar nele. Ele conseguiu ceder. E aí a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Então veja que na verdade Deus não quer tirar nada da gente, Deus apenas quer tirar aquilo que Ele não quer mais. Muita coisa natural é boa, maravilhosa, mas a dependência não está no Senhor. Muita coisa é extraordinária, mas a dependência está longe de ser o Senhor. Que você entenda que o que eu quis te propor nessa tarde, noite, é que você pense, considere, Deus quer tirar tudo que você confia, acredita, domina, para você depender inteiramente dEle.
que não vê, que você vai apenas perceber seus feitos poderosos, vai perceber que Ele chega junto para dar o livramento. Você vai ver que Ele vai deixar ver você quase que submergindo, mas submergir não, porque Ele chega com a sua mão, estende, te tira daquela situação, porque Ele sabe que você ainda não domina, Ele sabe que você está aprendendo a andar no sobrenatural, mas vai chegar uma hora em que Deus vai fazer com que você entenda. Agora não tem mais jeito, ou eu ou mais ninguém, porque o propósito de Deus é exatamente esse. Quer outro exemplo? Abraão. Não faças isso porque agora sei que tu me amas. Então, vamos chegar a essa dimensão, gente. Tão gostoso. Eu sei que assusta. Eu passo os meus pedaços também. Eu sei que a gente não é, ainda está no corpo dessa carne. Mas se Deus está trabalhando isso em nós, quanto mais a vontade de nós ficarmos para Deus nos mostrar o quanto Ele é o poderoso, quanto Ele é o todo-poderoso, quanto Ele é tremendo, Ele vai fazer, porque jamais Ele vai deixar a gente perecer. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra que eu deixo com você para a edificação da sua vida espiritual, no nome do Senhor Jesus. Amém.